Olá, meu nome é Fabiana Forte Sakabe, eu sou fisioterapeuta e professora do Colégio Brasileiro de Osteopatia e hoje nós vamos abordar um tema bem frequente na prática clínica, que é a cefaleia. E qual é a visão da osteopatia no tratamento desta queixa? Só para lembrar que é uma breve introdução sobre o assunto, visto ser um tema extremamente complexo. A dor de cabeça ou cefaleia, ela é definida como qualquer tipo de dor que ocorra em qualquer região do crânio. Sua origem, ela pode ser intra ou extracraniana, e é um problema que acomete boa parte da população. Segundo esses autores, mais de 18 milhões de pessoas com cefaleias se consultam por ano nos Estados Unidos. Existem diversas classificações para cefaleias, algumas mais simplistas e outras mais específicas e aprofundadas. De acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleia, elas são classificadas em dois grandes grupos: as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Dentre as cefaleias primárias, temos a migrânia, com e sem aura, cefaleia tensional, que pode ser eventual ou crônica, em salvas e mistas não associadas com lesão estrutural. Já nas cefaleias secundárias, elas são associadas com traumas na cabeça, distúrbio vascular craniano ou cervical, um distúrbio intracranial não vascular, distúrbios e disfunções do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou qualquer outra estrutura craniana, dentre outras causas. O primeiro passo nos cuidados de um paciente com cefaleia é excluir causas orgânicas mais graves que necessitem de uma abordagem médica urgente, como tumores de crânio, aneurismas ou outros acidentes vasculares. É importante buscar uma boa definição do tipo de cefaleia para direcionar um tratamento de forma mais adequada. Classicamente, essa patologia é tratada pelos médicos, né, através do uso de fármacos que visam, por exemplo, efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Mas, além desse tratamento médico tradicional, outras abordagens são buscadas pelos pacientes para tentar amenizar ou curar essas crises, como tratamentos nutricionais, tratamentos odontológicos e o tratamento osteopático. Neste vídeo, nós não abordaremos nenhum tipo de cefaleia específica, e sim abordaremos as várias estruturas anatômicas que podem estar envolvidas na origem dos sintomas da cefaleia. Então, dentre elas, os ossos, os músculos, a dura mater e as fáscias extracranianas, as artérias, veias e nervos, além de fatores bioquímicos e fatores psicológicos. Esse tipo de cefaleia pode ser causada pela presença de tumores, traumas, restrições ósseas, disfunções temporomandibulares, disfunções do sacro ou cóccix, pela fixação da dura mater, disfunções vertebrais, exemplo na cervical superior, pelas relações existentes entre o gânglio cervical superior, veia jugular, os nervos espinhais do plexo cervical e também pelo núcleo sensitivo do nervo trigêmeo, a dobradiça cérvico-torácica e as primeiras costelas, pela relação que elas têm com o gânglio cervical inferior, e também as vértebras torácicas altas, de T1 a T3, onde se localizam os neurônios pré-ganglionares que se dirigem aos gânglios cervicais, superior, médio e inferior. Disfunções externo-claviculares, exemplificando a relação do músculo externo-cleidomastoide com o osso temporal. Disfunções do forame jugular e da entrada torácica, uma vez que isso vai ter uma repercussão na drenagem venosa do crânio.
e também restrições nas suturas cranianas, que podem causar estímulos anormais de receptores sensoriais e também isquemia, causando uma dor sutural local. Quando a avaliação sugere o envolvimento dos ossos cranianos ou extracranianos, como vértebras ou outra articulação, o profissional ele deve realizar com muita atenção uma análise baseada nesses aspectos. Uma inspeção estática global e local, a palpação das vértebras e suturas, buscando um aumento da densidade e sensibilidade que sugerem uma facilitação, além de testes de mobilidade globais e analíticos das articulações cranianas ou extracranianas. No que se refere ao tecido muscular, alguns músculos cervicais, escapulares e músculos mastigatórios, eles podem causar dores referidas craniofaciais e cervicais. Estados de tensão crônica vão diminuir o aporte sanguíneo às fibras musculares, causando uma dor de origem isquêmica. Então, neste slide, nós podemos observar diversos músculos que geram uma dor referida para a região da cabeça. Então, aqui só para exemplificar, né, do músculo esternocleidomastoide, o território de dor referida, das fibras superiores do músculo trapézio, dos músculos suboccipitais, gerando dor referida nessa região lateral da cabeça. Neste outro slide, a região de dor referida dos músculos mastigatórios, também mostrando, né, o território de dor referida para a região da cabeça. É de extrema importância que, diante desse tipo de problema, o profissional ele não utilize apenas técnicas com o objetivo de relaxar os tecidos moles. É importante que, antes de abordar o músculo, né, nós pesquisemos a inervação, a vascularização, as fixações e as relações víscero-somáticas. Lembrando que a cefaleia miofacial é um dos tipos mais frequentes e pode estar isolada ou associada a outras cefaleias. Quanto à influência da dura mater e das fáscias extracranianas como origem das cefaleias, é importante relembrar que a dura mater é um tecido pouco elástico e extremamente inervado sensorialmente. Essa inervação da dura mater intracraniana, ela é realizada grande parte pelo nervo trigêmeo e uma menor porção pelos nervos cervicais, C1, C3, e uma tensão nessa região pode ser repercutida em seios paranasais, artérias e nervos. Nesta imagem, nós podemos observar os territórios de dor referida da dura mater intracraniana. Aqui, uma tensão na região da foice do cérebro, repercutindo para uma região frontoparietal. Na fossa posterior, repercutindo, gerando uma dor referida na região do occipital. A dura mater da tenda do cerebelo, ela provoca dor na região anterolateral do crânio. A dura mater da fossa anterior, provocando dores nos olhos. E a dura mater da fossa lateral do crânio, gerando uma dor na região lateral do crânio. Os seios venosos cranianos, eles são formados por camadas de dura mater e são inervados pelo primeiro ramo do trigêmeo, pelo ramo oftálmico do trigêmeo. Os seios occipitais, junto com a dura mater posterior, são inervados por C1, C2, C3. E a compressão de um seio venoso pode causar congestão e estase de líquidos, repercutindo, então, sendo uma fonte de cefaleia. Nesta imagem, podemos observar os territórios de dor referida dos seios venosos cranianos. Uma tensão sobre o seio longitudinal superior pode causar dor referida na parte anterior do crânio. No seio cavernoso, uma dor referida na região do olho e maxilar. O seio petroso, dor referida na região temporal.
o seio occipital, a dor referida na própria região do occipital, do seio transverso, uma dor referida na região externa do olho e na zona retroauricular, e a dor referida da veia jugular, por restrições, por exemplo, do forame jugular, pode causar dores referidas na região retroauricular. E essa é uma das zonas mais importantes do crânio por suas repercussões venosas. Quando houver indícios que o tecido conjuntivo que reveste o sistema nervoso, ele tem papel na dor craniana, o osteopata ele deve levar em consideração os seguintes aspectos: avaliação da mobilidade sutural e do ritmo crânio-sacral, especialmente nos ossos em que a dura mater se fixe, então, exemplo, na região occipital. Avaliação da mobilidade do sacro e cox, uma vez que na região caudal a dura mater se fixa nessa região. Disfunções somáticas vertebrais que tragam repercussão com aumento de tensão sobre a dura mater, como as anterioridades torácicas bilaterais e disfunções na cervical superior. Tensões sobre a tenda do cerebelo. Importante a liberação do diafragma escapular na região de T1, primeiras costelas e clavículas e as fáscias locais, e liberar o diafragma respiratório com as suas fixações nos pilares e também as fáscias locais. As artérias, elas podem causar dor se sofrerem processos de compressão, tração ou distensão, uma vez que a túnica adventícia das artérias é inervada. A dor geralmente é pulsátil, mas também é possível que haja uma dor contínua. Então, existem diversas artérias que causam dores referidas na cabeça. Aqui abordaremos as principais, então, exemplificando, né, uma alteração sobre a artéria vertebral. O que poderia repercutir sobre essa artéria? Disfunções da torácica alta, T1, T2, T3. Disfunções da dobradiça cérvico-torácica ou primeira costela, pela relação com o gânglio cervical inferior, que faz o controle simpático dessa artéria, e disfunções do atlas. Já repercussões sobre a artéria carótida interna, elas podem advir de disfunções da torácica alta, né, de T1 a T3, pelo mesmo motivo, uma vez que é nessa região, né, na região medular, que se localiza o primeiro neurônio, que faz o controle simpático dessa região, dessa artéria, e disfunções da coluna cervical superior, C1 a C3, pela relação com o gânglio cervical superior, que faz o controle simpático dessa artéria. Nestas imagens, nós podemos observar o território de dor referida arterial. A artéria vertebral, ela pode causar dor referida na região occipital e na transição crânio-cervical do lado da disfunção. A artéria carótida interna, ela pode trazer uma dor referida na parte anterior do crânio e no olho. A artéria maxilar interna, repercutindo com dores referidas na região maxilar, na mandíbula e no ângulo externo do olho. E a artéria auditiva na região auricular. Para tratar as cefaleias com comprometimento arterial de forma funcional, o osteopata deve corrigir as facilitações nos metâmeros relacionados ao controle do tônus da artéria em questão, corrigir disfunções nos canais ósseos e ou membranosos por onde passa essa artéria e relaxar o tecido conjuntivo da própria artéria, buscando diminuir o angioespasmo funcional. A congestão venosa das seguintes estruturas podem causar cefaleias. Então, uma congestão na veia jugular interna, especialmente na região do forame jugular, disfunções nos seios venosos intracranianos,
nessa região dos seios venosos que nós abordamos anteriormente, nas veias da entrada torácica e também a região do diafragma escapular, que pode causar uma estase linfática. Essas cefaleias com comprometimento funcional venoso, elas são bastante frequentes e normalmente elas respondem bem ao tratamento osteopático. A ideia do tratamento é potencializar a drenagem do sistema venoso. Com isso, buscando eliminar as zonas de congestão. Então, é importante liberar restrições que possam afetar os seios venosos intracranianos, liberar disfunções que possam comprometer o forame jugular, a cervical superior, os músculos suboccipitais, liberar as aponeuroses anteriores do pescoço, que tenham relação com a veia jugular, liberar o diafragma escapular, a entrada torácica, liberar a região do mediastino, tratar disfunções viscerais que possam afetar o metabolismo hemodinâmico e lembrar que a congestão ela pode não estar somente no crânio. Então, exemplo, a cefaleia no período menstrual, que ela pode estar associada a uma congestão venosa na pelve. Sobre os aspectos relevantes da dor neural craniana, alguns nervos sensoriais afetados, especialmente o nervo trigêmeo, e com menor frequência os nervos vago, glossofaríngeo, que fazem inervação sensorial da dura mater da fossa posterior do crânio. Outros nervos do plexo cervical, por exemplo, C2 e C3, inervam sensitivamente partes do crânio. Então, o nervo occipital maior, ou o nervo de Arnold, que inerva essa região do crânio, e ramos anteriores de C2 e C3, que podem gerar cefaleias occipitais, temporais e maxilares. A fonte da restrição neural, ela pode ocorrer fora do crânio, nos forames ou até mesmo dentro do próprio crânio. Então, exemplificando restrições extracraniais, os ramos sensitivos de C2 e C3, por disfunção somática, por problemas no canal vertebral ou forame de conjugação e nos músculos suboccipitais. O nervo facial pela glândula parótida. Já as restrições foraminais do nervo trigêmeo pode ser na fissura orbital superior, o ramo oftálmico, no forame redondo, o ramo maxilar e no forame oval, o ramo mandibular. O nervo facial no forame estilomastoide do osso temporal, os nervos glossofaríngeo, vago e acessório na região do forame jugular e o nervo hipoglosso no canal do hipoglosso. As restrições intracraniais do nervo trigêmeo na região da tenda do cerebelo, dos nervos óculomotor, troclear, trigêmeo e abducente no seio cavernoso e do nervo abducente no ligamento petroesfenoidal. Para finalizar, como um dos pilares do CBO é a ciência aliada aos princípios, eu mostro aqui um artigo publicado em 2020 por alguns professores do CBO relacionados a esse tema cefaleia. Então, foram avaliados aqui os efeitos da manipulação da coluna cervical superior sobre os sinais e sintomas de indivíduos com cefaleia. Então, a proposta da intervenção foram 3 sessões com uma manipulação da coluna cervical superior, uma vez por semana, e os voluntários foram avaliados um mês antes de iniciar a intervenção, durante a intervenção e um mês após a finalização, que foi chamado de follow-up. Nós observamos, então, uma redução significativa nas frequências das crises de cefaleia, na intensidade da dor e no número de crises de cefaleia. Além disso, foram aplicados os questionários Índice de Incapacidade do Pescoço, onde, após as intervenções, nós observamos uma melhora significativa, ou seja, uma redução no grau de incapacidade cervical, assim como uma melhora significativa no questionário Midas e relacionado ao score total do questionário, a frequência da dor e também a intensidade da dor.
mostrando que a manipulação sobre a coluna cervical superior repercutiu de forma significativa nos parâmetros avaliados. Espero ter contribuído com essa introdução sobre esse tema de cefaleia e bons estudos. Um abraço.